Fala galera, Bruno Duarte aqui na área com mais um episódio pra vocês. Eu sou o Bruno, biomédico, host desse podcast. Eu sou o Cido. Meu pai, o co-host. E hoje estamos com um cirurgião incrível de quadril que vai falar muita coisa pra gente se prevenir, falar das nossas lesões, mas eu vou deixar pra ele se apresentar. Dr. Marco Aurélio, um prazer imenso ter o senhor aqui na mesa. E, por favor, se apresente pra gente. Bom, meu nome é Marco Aurélio Silvério Neves, médico ortopedista, especialista em artroplastia, especialmente de quadril, né? A gente faz um pouquinho de joelho também. Estou muito feliz pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Legal. Doutor, aquela pergunta de praxe, né? Antes de ser o doutor Marco Aurélio, quem é o Marco Aurélio? É uma boa pergunta. Eu sou o único médico, único não, que agora já tem outras pessoas indo, mas eu fui o primeiro médico da minha família. Minha família não tem tradição nessa área, assim. Na verdade, a tradição da minha família é de músico, né? Nossa! E eu fui a ovelha desgarrada aí que acabei fugindo disso. Mas minha irmã trabalha com isso, minha mãe era maestrina. Legal. E agora minha filha até tá retomando aí, tá lá nos Estados Unidos estudando música também. Show! Então ela tá retomando. Então, assim, essa coisa da reunião, da família, da sensibilidade sempre foi uma coisa muito forte. Só que em algum momento no meio do caminho aí eu acabei decidindo fazer medicina. Então hoje eu sou ortopedista, mas com esse background aí. E sempre quis ser médico, doutor? Ou foi decidindo ali no final do ensino médio? Acho que foi essa época. No final do ensino médio, quando foi aquela pressão maior, né? Assim, o que você vai fazer e tal. E aí tendo a influência de músicos, tudo. Então, mas olha que gozado. Aí tem uma influência muito forte na minha vida também, que é a minha tia, uma tia que já faleceu, minha tia Neuza. Ela era enfermeira. Ela era professora de enfermagem, na verdade. E tudo que era cuidado de saúde da família, ela sempre foi a referência, né? Falou assim, tia, eu tô com um problema. Peraí que eu vou conversar com um médico amigo meu, você vai resolver isso, você vai fazer isso e tal. E eu achava aquilo muito legal, né? Porque, assim, ela era sempre muito atenciosa, sempre muito carinhosa. E isso me despertou para a área da saúde, né? Entendi. Então, a minha grande inspiração para a área da saúde veio da enfermagem. Veio dela. Da enfermagem. Instrumento toca algum, doutor? Eu toco violão, estudei violão clássico, né? Estudei na Escola Municipal de Música. Ele faleceu agora, mas era um professor super conhecido, o Henrique Pinto, né? Um baita didata aí do violão clássico. Mas isso até o quinto, sexto ano da faculdade ficou quase insustentável levar as duas coisas. Tenho curiosidade, violão clássico é aqueles 6 cordas ou... O violão normal, só que a abordagem é diferente, né? Você aprende lá partitura, tudo, e vai estudando ao longo do tempo alguns dos grandes nomes do violão, né? Compositores e performers aí. Os seus pais queriam que você seguisse essa linha da música ou foi tudo bem ser médico? Nunca foi uma pressão muito grande, assim, né? Foi uma coisa meio natural. A grande dificuldade da medicina era se eu tivesse que fazer uma faculdade paga. Essa era a restrição. Né? Mas como isso não aconteceu, então não teve muita barreira, não. Foi uma tranquilidade. Foi tranquilo. Eu fiz aqui em São Paulo, na USP. Na USP. E como que foi a sua formação, doutor? Foi bem tranquila? Fez cursinho? Eu fiz cursinho, fiz sim, porque eu estudei numa escola normal, uma escola... Minha família sempre foi toda da Zona Norte, né, de São Paulo. Então eu estudava num colégio bom ali do bairro e tal, mas que para medicina me formou bem, mas não o suficiente aí para a questão de encarar o vestibular, pelo menos nos moldes que era na época, né? Aí eu acabei fazendo cursinho sim um ano, só que na metade desse ano eu já fazia biologia também, que eu acabei entrando no curso de biologia, então eu fazia cursinho em biologia. E aí depois que passei fui para medicina. Mas se formou em biologia? Não. Eu até o segundo ano da faculdade eu ainda fazia as duas. Mas depois não fazia mais sentido. Aí assim. Também não deu tempo. Batia, como é que funciona? Porque estava muito complicado. Como eu fazia, né? A gente estuda muito nessa época, então a gente tem a sensação que tem muito tempo, né? Porque você estuda na escola, estuda no cursinho, estuda à tarde, mas depois chegou um momento que tinha que fazer a escolha mesmo. E foi um ano de cursinho? Eu fiz meio ano junto com o colegial antes e depois um outro ano no ano seguinte. E aí passou em medicina, como que foi a sua formação, doutor? Já queria a ortopedia? Ou foi também descobriu ali isso é uma boa história, porque assim, eu já quis ser muita coisa dentro da medicina, né? Não foi tão simples assim essa escolha. Eu tinha uma atração bem grande pela área cirúrgica, né? Mas eu pensei em fazer pediatria. E aí, quando eu passei num estágio bem
bom de pediatria, assim, que tinha muita coisa, eu desisti porque assim, eu percebi que eu gostava de criança, mas não doente. Não doente. Era um estágio de transplante hepático e todo dia que a gente chegava tinha uma a menos lá, né? Nossa, aí eu falei, putz, eu fiquei doente depois disso, uma semana. Eu falei, putz, acho que não é pra mim mesmo. E aí o legal da ortopedia é que a gente trata a criança também. Eles são meio quebradinho, meio tortinho, mas é tudo feliz, né? Que você resolveu ali, você vai ver o moleque, ele já tá pulando no berço. Então essa é a parte boa. Mas pensei na pediatria. Depois de um momento que até psiquiatria eu achava legal, mas eu percebi que era muito mais pela fascinação, assim, que eu falava, onde que esse pessoal tá, né? O que eles estão... O que passa na cabeça, exatamente, né? Mas aí fui ficando mais na questão cirúrgica. E isso ficou mais forte a partir do 2º, 3º ano, porque eu comecei a fazer estágio de instrumentação. Né? Que legal! Então, assim, o meu primeiro emprego na área de saúde foi de instrumentador. E aí, poxa, na época na faculdade a gente tinha grandes referências, assim, grandes professores cirúrgicos, né? Então, a equipe da professora Angelita Gama, doutor Henrique Walter Pinotti, que era gastro, o Jatene, esse pessoal do grupo da cardiologia, Zerbini Jatene, nomes, né? Tinha um nome internacional fortíssimo, assim. Então eu comecei a pensar na cirurgia, aí às vezes eu pensava na questão da cardio, porque era super legal, às vezes na gastro, e eu fui instrumentador gastro aí, os 5 anos de faculdade da equipe gastro. Não instrumentou ortopedia? Não. A ortopedia foi uma coisa que foi acontecendo depois, meio que naturalmente, muito mais pela relação do esporte, assim, né? Eu jogava futebol na faculdade e tinha muito essa proximidade. O pessoal ali que era mais ligado à atlética e tal, tinha uma simpatia pela ortopedia, esporte, mobilidade, movimento, aí acabou indo para isso daí. E, bom, aí 6 anos de formação, 6 anos, e depois escolheu a ortopedia, e foram mais quanto tempo de formação aí, após a medicina? Aí, de formação mesmo, mais 4. Mais 4 anos. Mais 4. Na verdade, no meu caso, 5. Tá. Porque eu fiz os 3 obrigatórios de residência de ortopedia. Aí eu fiz a especialização de quadril, e aí fiquei mais um ano num grupo que na época era um grupo que chamava artroplastias, era um grupo só de prótese de quadril e joelho que tinha no HC. Depois esse grupo acabou perdendo força e tal, porque antes dividia tudo por especialidade. Né? Quadril, joelho, ombro, mão e tal. Mas nos Estados Unidos, eles fazem isso um pouco, na minha opinião, até mais racionalmente. Eles aproximam os tipos de cirurgia. Então, o médico que faz prótese, ele faz prótese de quadril, faz prótese de joelho. Por quê? Porque uma prótese de joelho, vocês sabem bem disso, ela é muito mais próxima de uma prótese de quadril do que de uma artroscopia de quadril. São cirurgias diferentes. E quem faz medicina esportiva, sports medicine, faz ombro, faz joelho, porque faz artroscopia, ligamento, lesão e tal. E aí, numa época assim, muito curta do período do Instituto de Ortopedia, né, do HC, teve uma tentativa de fazer um modelo parecido. Então foi exatamente nessa fase que eu estava nessa formação de especialidade. E você acha melhor esse formato americano ou aqui? Que, por exemplo, o quadril faz quadril, o joelho e faz prótese e artroscopia. É difícil dizer, né? Assim, não diria que um é melhor que o outro tal. Me parece mais lógico. Você está mexendo com coisas parecidas, né? Até porque, assim, depois que eu já fazia bastante prótese, estava mais focado no quadril e apareceu a artroscopia do quadril no meio do caminho. Então eu tive que me desenvolver na artroscopia de quadril, que é uma cirurgia muito diferente, com uma demanda técnica diferente, uma curva de aprendizado muito grande. Então, às vezes, eu percebo que se você não faz essa aproximação, alguns profissionais eles não conseguem abranger com qualidade tudo aquilo que uma determinada especialidade, uma articulação exige, né? Entendi. Então, hoje, por exemplo, tem um movimento crescente de prótese de ombro. E a maioria dos cirurgiões, assim, pelo menos da minha geração mais antiga, não tem formação em prótese de ombro. Então, eles vão ter que correr atrás disso. Porque, assim, não é que não tem formação. Claro que tem formação, mas hoje a prótese de ombro evoluiu para uma condição muito diferente do que era 10, 15 anos atrás. O resultado é melhor, o tipo de cirurgia é melhor. Então, tem que acompanhar isso. Pegando a linha que o senhor está falando,
Se eu estou lá na artroscopia, tem a triangulação, tem tudo aquilo que... É a questão técnica, exatamente. Técnica. Aí eu vou entrar para fazer uma prótese, que já é uma... Sim, ela já é coisa. aberta, já exatamente. muda toda a situação. Então, nesse sentido, parece mais lógico, né, ter essa aproximação de cirurgias de prótese abertas, quadril, joelho, mais parecido. E aí as de medicina esportiva, artroscopia, também com uma linha mais parecida. Ficaria mais lógico. Né? Na sua residência, doutor, são 5 anos, né? O doutor falou de residência. Então, 3 oficiais. Normalmente as pessoas fazem 3 e mais um de especialização. É que eu acabei ficando mais um ano nesse grupo de artroplastia. Ah, é verdade. Você passa por todas as áreas ali na residência? Tudo sobre ortopedia. A residência de ortopedia ela é super bem estruturada, né? Especialmente nesses grandes centros, lá como o HC, que eu tive a oportunidade de fazer a formação lá. Porque é tudo bem dividido por grupos de interesse científico e especialidade. Então você passa lá no grupo da mão, grupo do pé e tornozelo, grupo joelho, grupo quadril, grupo ombro, medicina esportiva, coluna, tumor, oncologia, deformidades, amputados, sequelas que a gente chama de reconstrução, né? Sequelas de fratura, aqueles alongamentos com fixadores externos. Então, esses são grupos muito bem definidos de profissionais focados nisso. Entendi. Então, a gente vai passando ao longo dos 3 anos, e mais de uma vez em alguns grupos, e isso faz com que a sua formação seja muito, muito rica de uma forma completa, geral. né? É que aqui em São Paulo, né, ou nos grandes centros, a gente acaba vivendo de uma especialidade. Mas boa parte dos meus colegas que se formou na ortopedia e acabou voltando para suas cidades ou para outras cidades, eles acabam tendo uma formação muito sólida para resolver muita coisa, que é a demanda desses lugares, né? O pessoal está, às vezes, no interior de São Paulo ali, mais distante, uma cidade menor, o cara não pode se dar o luxo de falar, eu só faço isso, né? Ele tem que resolver a demanda local. E aí uma boa formação na residência, com certeza, contribui para isso. E hoje o doutor acha que ainda é isso. Claro, você tem que ter uma boa formação na área médica, ali, os 6 anos, mas a residência é o que mais tem que ser o melhor. É uma boa pergunta, por quê? Paradoxalmente, a gente tem discutido isso bastante entre os colegas, assim, na área de ensino, a vontade, o interesse dos alunos fazerem residência, ele está diminuindo ao longo do tempo, né? Por vários motivos, mas isso está acontecendo. E o que eu acho, para a área cirúrgica, para essa formação que tem um desenvolvimento que é técnico, motor, manual, eu acho muito difícil uma pessoa ser bem formada sem fazer uma residência. Uma excelente residência. Uma excelente residência, eu acho difícil. Outras áreas, talvez, não necessariamente, né? Eu tenho essa visão muito tradicional porque foi a minha formação. Mas também não consigo fechar os olhos para hoje a quantidade de cursos, de especializações que existem e tal, e às vezes as pessoas num caminho mais clínico, de mais raciocínio de formação, pode se desenvolver bem aí com outras opções que não sejam a residência. Às vezes, eu imagino assim, a residência, vão aparecer coisas ali que você, assim, só fazendo isso não vai aparecer nunca. É verdade. Se você pegar em termos de trauma, né, coisas que aparecem, não. Essa é a grande vantagem, acho que, da formação em residência, porque normalmente ela é abrangente, né? E a residência vem do termo de você praticamente morar no hospital, você abraçar a questão da sua formação de forma a viver isso de uma intensidade muito grande por 3 anos, 2, 3 anos, né? Então, nesse cenário, é uma formação muito rica. Muito rica. Eu pergunto isso porque hoje a gente está vendo que estão abrindo N faculdades de medicina, né? Então, eu fico meio receoso, falo porque, hoje você tem N médicos sendo formados, mas vale fazer qualquer faculdade e depois só focar na residência? Olha, eu acho que cada caminho é muito particular, né? Eu não quero ser bairrista e achar que só meia dúzia de faculdades no Brasil formam bem médicos, né? Até porque, se você for uma pessoa dedicada, que for atrás, se dedicar ali no seu aprendizado, você vai extrair o melhor da sua faculdade. Assim como eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas que tinham acesso a uma boa formação, mas desprezaram isso, não investiram e não correram atrás. Então, acho que isso é muito pessoal. E a partir dessa vontade pessoal, essas pessoas também vão descobrindo seus caminhos de especialização, de inserção profissional. Então, eu acho que, assim, qualquer pessoa muito realmente interessada em se desenvolver,
ela pode atingir aí um bom nível de formação, independente dessa questão de uma faculdade específica, de uma residência específica, se tiver muito à vontade mesmo, muito interesse. Só voltando um pouquinho, a gente fala depois mais um pouco da residência. Qual que é a dica que o doutor daria para o pessoal que está aí terminando o ensino médio, mas quer ser médico, tem o sonho de ser médico? O que você pode falar para eles? Olha, acho que a primeira coisa é entender um pouco o que é a medicina, né? O que implica ser médico e se tem alguma área específica que te atrai. Por que eu estou dizendo isso? Porque medicina, de uma forma geral, é sobre pessoas, é sobre gente. Então, assim, se você não gosta de pessoas, se você não gosta já não é essa área para seguir. Talvez não seja seu caminho. Ao mesmo tempo, tem uma série de áreas, especialmente mais recentemente, que estão ligadas à tecnologia, tudo, que não tem essa necessidade de tanta aproximação com o ser humano ou com aquele contato do dia a dia. Então, se você de repente fala assim, não, eu gostaria de ir para a área médica, mas com um enfoque de tecnologia, um enfoque de radiologia e tal, aí é bem possível que se você não tiver tanta paixão pelo ser humano, você vai se desenvolver. Mas, de forma geral, acho que o primeiro passo é entender isso. O que implica é entender as pessoas, porque mesmo que você não faça isso no futuro, durante 6 anos da sua vida, você vai se relacionar com as pessoas, entender os problemas delas, não só de ordem física, mas de ordem psicológica, emocional, porque essas coisas estão sempre muito relacionadas. E aí, é só com essa relação que você vai entendendo e vai se desenvolvendo do ponto de vista prático. E não é uma profissão normal como eu trabalhar num escritório, né? Porque uma coisa é esse escritório, deu seu horário, você vai embora. Estou no meio de uma cirurgia, não dá para falar assim, ó, vou fechar o paciente agora. Né? E isso é gozado que às vezes assusta muita gente, porque a faculdade, a medicina, ela vai tomando conta da vida da gente gradativamente ao longo da faculdade, entendeu? Então você começa tendo aula ali no primeiro, segundo ano, é uma coisa legal, aí você faz um estágio. Quando você vê no quarto, quinto ano, você está dando plantão e não tem fim de semana, não tem sexta-feira. E teus amigos tudo novo estão viajando pra praia e tal. Então, assim, tem esse negócio de você abdicar um pouco da sua vida em prol dessa questão da saúde, né? Especialmente do outro. Né? Isso é muito forte. Isso engloba também a nossa saúde, né? Sim, como que o doutor lidou com isso ali nesse quinto, sexto ano, né? Porque você tem que cuidar também da sua saúde para poder cuidar dos outros, né? Ao longo da faculdade foi muito bom ter essa relação com o esporte, com a atlética, porque fazia essa contrapartida. E durante o começo da residência eu ainda conseguia manter. Depois disso, a vida também foi ganhando já um caminho mais profissional, você fazer opções de empregos, de lugares, de hospitais para trabalhar, aí isso se perde por um tempo se você não ficar em cima. Né? Agora que eu estou ficando mais velho, mais sensível, já tem que retomar isso, porque qualquer coisa tem um impacto maior na saúde da gente. Né? Você consegue, e não acho isso com maus olhos. É lógico, se você tiver disciplina para cuidar bem da sua vida pessoal e se dedicar bastante para a vida profissional, é o melhor caminho. Mas, pelo menos no meu caso, durante um tempo eu tive que dar uma abdicada disso para investir um pouco mais, focar na carreira, e aí se perder um pouco de saúde, se perder um pouco de relacionamento, um pouco de família, sem dúvida nenhuma. Você que lembrar lá da residência, né? Aquela pizza fria que eu tinha que comer que sobrava. Isso aí. Não, sobrou aqui. Não, tinha 2 minutos, comi o que tivesse, qualquer coisa, é lógico. Corre que tá lá, tá cheio. Isso aí. Aqui você pode ficar à vontade, obrigado, por favor. Para redimir esse tempo ruim, né? Eu trouxe tudo isso pensando no senhor, na sua formação. Boa. Porque tem aquela coisa, a gente ouve muito pessoal falar, não, pô, chegava na hora de comer, o que tinha era aquilo e vamos comer, né? Senão não tinha tempo. E o que chegava ia comer no R5, R4, isso, no R1. Tinha uma hierarquia. Tinha uma hierarquia para comer. E funcionava assim mesmo, doutor? Sim. E é uma coisa que parece esquisita, mas é um modelo que é muito interessante, porque você vai escalonando ao longo dos anos a responsabilidade do ensino de um para o outro, né? Então, no começo eu achava estranho assim, falar assim, não, se você tiver uma dúvida, você não vai falar lá com o residente do 4º ano, com o R4. Você vai perguntar pro seu R2. Fala, pô, esse cara, você acha o quê, né? Por que eu não posso falar com ele? Mas o que está por trás dessa hierarquia é a necessidade do residente do 2º ano
está disponível e também está preparado para ajudar o do primeiro ano, do terceiro, do segundo, do quarto e do terceiro. Então tem uma lógica aí de transmissão de conhecimento que é muito interessante. E diz um ditado, né? Que quem ensina aprende sempre também. Sempre, né? Então, sempre, sem dúvida porque nenhuma. Porque esse R2 vai correr no R3, que vai correr no R4, exatamente, que vai ali até chegar. Então isso tem uma lógica de ensino muito interessante. E ali o R1 ele tem a sua função, o R1 pode fazer até aqui. Quando ele for o R2 tem essa função e mais essa. Normalmente isso vai se somando na medida que o conhecimento vai aumentando, tanto teórico como prático, né? Porque é muita questão cirúrgica, né? Então, assim, ninguém espera que sua mãe vai internar no hospital e o residente menos experiente vai operar sua mãe. Então, essa hierarquia também protege essa cadeia, porque normalmente esse trabalho é sempre supervisionado. E ele não é isolado, né? Porque, assim, no topo dessa cadeia sempre estão os médicos assistentes, os médicos responsáveis. Então, tá tudo muito junto, né? Então, na cirurgia em si, tá lá o médico assistente, o R4, o R3, o R2. O R1 vai ficando mais de fora, às vezes instrumenta. Aí, quando ele é R2 já tá mais perto, o R3 já faz uma coisinha, o R4 é o cara da formação do momento. E aí você vai se desenvolvendo nesse processo. O doutor tem muita experiência lá fora também, né? Com os congressos, até com aulas. Muda muito a formação dos Estados Unidos, por exemplo, para cá, ou de outros países para cá? Normalmente tem algumas nuances, mas assim, na essência é muito parecido, né? A formação médica global nos Estados Unidos, por exemplo, é de 10 anos também, né? Tá. Porque tem um curso pré-medical que os alunos fazem, depois a faculdade em si, residência. Então, hoje, a maioria dos países da Europa, Estados Unidos, mesmo na Ásia, tem uma formação bem sólida, porque é uma carreira que exige isso, né? Do ponto de vista de conhecimento e de exercício de profissão saudável, assim, eficaz, né? E a medicina brasileira é uma referência, né? A formação brasileira uma formação muito excelente, né? Sempre teve, assim, excelentes referências, sempre teve nomes reconhecidos internacionalmente, né? Então isso também ajuda a puxar um pouquinho o nível para cima. E aí, bom, o doutor escolheu quadril e joelho, né? E como que foi essa curva de aprendizado ali cirúrgica, né? Ela demora muito, ou se, não sei, doutor, a triangulação eu sempre brinco, né? Falo, quem joga videogame tem uma facilidade melhor para fazer a artroscopia, por exemplo, né? Foi muito demorada essa curva de aprendizado? Sim e não, porque assim, a destreza motora, assim, a habilidade de cirúrgica, é uma coisa que você vai descobrindo ao longo da sua vida na faculdade, né? Então, eu já via que eu tinha mais aptidão tal, e já vinham os colegas que falavam assim, isso aqui não é para mim, né? Entendi. Eu vou fazer cardio, eu vou fazer coisa. Então, essa divisão ela vai acontecendo ao longo da faculdade. Mas é só na residência que você realmente fala assim, putz, isso aqui é uma coisa que é para mim mesmo e eu vou me desenvolver muito nisso. Né? E é lógico que existem aptidões diferentes, né? Por isso que existem resultados diferentes de cirurgias. E por isso que existe também hoje uma tendência cada vez melhor de ter suporte, seja tecnológico, para essas cirurgias ficarem mais parecidas. Mas o fato é que, por causa dessa habilidade pessoal e dessa curva de aprendizado ao longo do tempo, tem alguns cirurgiões que acabam se destacando mais que outros. Mas isso, às vezes, a própria problema de manipular um instrumental, né? Porque uma coisa eu estou fazendo o membro do lado direito. Estou fazendo o joelho do lado direito. E eu sou destro, vou para o lado esquerdo. Já muda tudo. E aí que entra essa questão de habilidade pessoal, que não é só motora, né? A gente fala de vários aspectos, a gente fala de estereotexia, estereognosia. O que é isso? É um conhecimento espacial, é uma referência. Tudo que é muito motor, assim, jogador de futebol tem muito isso, né? Aquele tempo, qualquer tempo de bola. O cara olhou uma bola e falou assim, aquilo vai chegar aqui, o cara tá no lugar certo. Então, isso do ponto de vista motor para um cirurgião é muito importante também, né? E algumas coisas a gente tem, outras coisas a gente vai desenvolvendo. Talvez o lance da música tenha ajudado pouco aí do violão, tal, essa questão motora, porque é um treino, né? E você vai se desenvolvendo nessa fase. Entendi. Bom, E aí no quadril, eu gosto muito de falar da prótese, porque eu vejo uma evolução, ela hoje tá incrível, né? E tem muita gente com medo de fazer prótese ainda, porque escuta essa palavra prótese e acha que
que é aquele bicho de 7 cabeças, né? Como que foi a evolução da prótese, doutor? Olha, tem um estigma mesmo muito grande, né? Eu não sei se porque a palavra prótese tem a ver muito com amputação, né? Então a pessoa, ela fala assim, pô, se eu tiver uma prótese, eu sou uma pessoa inválida, eu sou ruim, eu perdi minha função, minha possibilidade de ter mobilidade. Quando, na verdade, as cirurgias de prótese, elas são justamente para o paciente recuperar tudo isso, né? Acho que vale a pena falar rapidinho, porque tem gente que já te acompanha, mas tem gente talvez que não acompanhe tanto. As cirurgias de prótese são aquelas que a gente usa numa junta, numa articulação que está totalmente desgastada, né? Então chegou num nível de desgaste, a artrose muito grande. E essa pessoa, quando chega nesse nível de desgaste, quase sempre ela tem uma dor constante, uma limitação de movimento e uma mobilidade muito restrita. Então, é uma situação tão ruim e tão mecânica que não tem nenhum recurso na medicina capaz de reverter isso do ponto de vista biológico, medicamentoso, nada disso. Então, esse paciente é o candidato que a gente fala, ó, seu quadril está tão ruim, seu joelho está tão ruim, que a melhor opção é a gente trocar o joelho por um joelho artificial, trocar o quadril por um quadril artificial, que é a prótese. O paciente não consegue fazer o básico, que é caminhar. Exatamente, né? Amarrar um sapato, pôr uma meia, vir à noite para dormindo, acorda por causa da dor, quer dizer, é um problema da articulação, e eu sempre falo isso, mas ele afeta absolutamente todos os aspectos da vida da pessoa, todas. A pessoa fica extremamente limitada, irritada por causa da dor, afeta o humor, afeta a relação social, não pessoal. Dorme direito porque exatamente, é tudo muito ruim. E essa cirurgia, por mais diferente que seja essa ideia de trocar o quadril de uma pessoa por um quadril artificial, existia há mais de 70 anos, há quase 70 anos, né? E teve um boom ali na década de 60 e 70 desse desenvolvimento técnico, depois mais um ali no começo da década de 80 e mais recentemente, nos últimos 10 anos, algumas outras coisas ajudaram esse resultado a ficar melhor ainda do que era no passado. De forma que o que a gente espera para uma pessoa, e se alguém está ouvindo, né, e imagina, nossa, eu tenho que fazer uma prótese, eu morro de medo, o que a gente espera para uma pessoa que vai fazer uma prótese de quadril é que ela recupere integralmente a sua mobilidade, que ela não tenha mais dor e tenha uma qualidade de vida muito melhor do que aquela condição da artrose que realmente limita a pessoa. Então, hoje, por uma série de motivos, a gente tem um resultado técnico muito bom na prótese de quadril. Geralmente, a gente vê o pessoal, eu fiz a prótese do lado direito, agora tem que fazer do lado esquerdo. É razoavelmente comum, né? Porque como os fatores que desencadeiam a artrose, eles são vários, né? Uma situação multifatorial, que tem a ver com uma questão familiar genética, tem a ver com o estilo de vida que a pessoa tem ao longo da vida, tem a ver com, às vezes, sobrepeso, obesidade, doenças. Então, a chance de ter mais de uma articulação é razoavelmente grande. Mas não é todo mundo que, graças a Deus, precisa fazer dos dois lados, não. Tem uma pergunta, doutor, que eu pedi para fazerem para o senhor, que é muito interessante. Na minha família existem vários casos de pessoas que têm artrose e artrite do quadril. Em que momento eu busco um especialista para ver se eu também vou ter isso? Boa pergunta. E é gozado que, assim, quando eu tenho um processo cirúrgico, né, assim, eu opero alguém, aí não é raro a filha, alguém mais novo, fala assim, doutor, não, minha mãe tá bem, tá, mas como é que eu faço para não passar por isso, né? E eu acho legítimo. Depende um pouco. Por quê? As doenças que são inflamatórias, que são aquelas doenças reumatológicas, elas têm um componente genético, familiar muito forte, muito forte. Então, se sua mãe tem artrite reumatoide, se alguém na família tem algum problema reumatológico, aí é uma coisa que vale a pena muito cedo buscar um reumatologista para fazer uma investigação e começar um tratamento. Essas artroses degenerativas, elas têm muito a ver com a idade, com desgaste, tipo físico e tal. Então, o que eu recomendo para a maioria das pessoas que tem preocupação porque um pai, uma mãe, um avô, um avô tem uma artrose de quadril, o joelho já fez uma prótese, é manter uma vida saudável, se manter ativo, uma condição muscular boa, não ganhar peso ao longo da vida, tudo isso ajuda a diminuir o risco de talvez precisar uma cirurgia no futuro. Entendi. Então, se eu tenho na família alguém, eu posso já ligar um alertinha ali. É um sinalzinho. Não é necessariamente que você vai ter, mas se alguém tem 110 anos, é uma degenerativa. Tá na flor da idade. É isso aí. Exercício, doutor, essa parte de prevenção, o que o pessoal pode fazer para prolongar um pouco aí o nosso quadril, prolongar o nosso joelho? O que eu sempre costumo falar,
para as pessoas e que às vezes elas têm dificuldade, assim, eu percebo isso muito no dia a dia no consultório, de entender a importância mecânica da articulação. O que eu estou querendo dizer com isso? A articulação, seja o joelho ou o quadril, são dois ossos que se movimentam, né? Mas o que faz tudo isso acontecer? A musculatura que está em volta. Então, se a musculatura está estável, se ela está firme, o movimento, a mobilidade, ele é melhor e ele é mais saudável ao longo do tempo, né? Diferente de uma pessoa que não precisa necessariamente ter sobrepeso, ou não, mas que simplesmente só é mais fraca, qualquer articulação ela tende a ser mais instável, ser mais frouxa. Então, isso também favorece um desgaste. Então, o exercício físico, ele é fundamental para a saúde articular, tanto em termos de mobilidade, porque você estimula o movimento, quanto em termos de estabilidade. A articulação ela funciona melhor e a chance dela degenerar também diminui um pouquinho nesse cenário. A gente pode falar que o melhor remédio aí para nossa articulação é praticar algum exercício. Sim, e sabe que eu indico isso até para pacientes que já têm artrose, né? Porque quando o paciente começa um desgaste, qual é a tendência por causa da dor? Ele começar a diminuir o exercício e a atividade, certo? Só que esse paciente, a gente foi percebendo ao longo do tempo, que ele não fica melhor porque ele deixa de fazer o exercício. É ao contrário, ele vai piorando, porque ele vai perdendo massa, vai perdendo estabilidade. Então é um ciclo muito negativo. Então, mesmo os pacientes que já têm artrose, que eventualmente até no futuro vão precisar fazer uma cirurgia de prótese, manter a condição muscular boa é o que pode talvez deixar esse cenário cirúrgico lá para frente ou postergar um pouquinho mais essa necessidade. E acaba ajudando no pós-operatório, né? Sim, sem falar nisso. Uma pessoa que fica muito restrita, muito limitada, tem uma recuperação pós-operatória mais chata, diferente daquela que tenta se manter ativa. Hoje no consultório do doutor, o que vem mais é paciente para fazer a artroscopia ou prótese? Quando a gente vai ficando mais referenciado, assim, do ponto de vista cirúrgico, vem muito paciente já sabendo que tem indicação de prótese para fazer prótese. Mas eu também trato, né, uma série de outras patologias, não necessariamente de prótese, porque tem uma relação que é a relação interpessoal, né, que é legal. Então, assim, quando você intervém numa família, na vida de uma pessoa, ela recupera a qualidade de vida, é um vínculo muito legal que se estabelece. Então, às vezes ele te liga para falar, olha, minha filha torceu o tornozelo, tal. Então, um pouco do que eu trato tem muito a ver com a carteira que a gente vai construindo, né, de pessoas, de pacientes, de clientes que a gente acompanha. Isso é a confiança também. Sim, né? é uma relação que é saudável, claro. Né? Porque você se entregar para fazer uma cirurgia não é uma coisa tranquila, né, se você pensar. A gente tem uma carta branca para invadir uma pessoa, e o Demange fala muito isso, eu acho super legal, né? Invadir uma pessoa inconsciente e tal, agredir, cortar, quer dizer, não é uma coisa tranquila, e não é para ser. Eu sempre brinco, quando o paciente vem muito feliz, eu quero fazer cirurgia, eu que fico preocupado, né? O paciente fala, eu tô meio com medo, eu falo, normal, que bom. Se né? você tá com medo... você tá entendendo o que tá acontecendo. E já né? vem os pacientes com diagnóstico também, doutor? Já falou, eu sei que eu vou fazer uma prótese, a prótese que eu quero usar é por esse meio. Isso cada vez mais. Também isso chega. Cada vez mais. Mas só para fechar o raciocínio, então, essa pessoa que, poxa, realmente chega, confia em você, no estado de saúde, acaba estabelecendo uma relação diferenciada. Né? Agora, falando desse fenômeno, que também é outra coisa muito interessante, os pacientes que eu trato hoje, eles são muito diferentes dos meus pacientes de 10 anos atrás, né? Em termos de demanda, de necessidade, de conhecimento, né? Tem aquela frase, né, que não tem mais bobo no futebol, né? Então, também não tem mais bobo na medicina, não, né? O paciente que vai no médico, alguém falou para ele, pô, você tem indicação de uma cirurgia, ele tem que ir em 2, 3 colegas, ver outras opiniões, e a maioria desse pessoal também vai lá, se informa um pouco na internet, para tentar entender melhor o seu problema, e eu, de verdade, acho isso muito saudável, né? Eu acho que os médicos no passado tinham muita dificuldade, porque eu fui formado assim, mas já tive essa transição mais cedo, de que o senhor da palavra final, do melhor procedimento, sempre era o médico, né? Não, eu que sei o que é melhor para você e tal. E aí, talvez, nesse momento, os pacientes ficavam mesmo se sentindo sem ser ouvidos, sem ser
avaliados integralmente como pessoas, né? E nesse momento não dá para negligenciar isso mais, né? Vários pacientes falam, doutor, eu tenho um problema, eu tenho uma cirurgia, eu já sei o que eu tenho que fazer, já fui em 2 médicos, estou achando que eu talvez seja com você, mas é assim, tal época, porque eu vou trabalhar e porque eu vou fazer, funciona, não funciona. Então, não dá para não fingir que isso não está acontecendo. Questionário já, tem uma perguntinha, tudo já pronto. Assim, já começa. Tudo. E eu acho ótimo, porque isso aí aproxima a gente do paciente, e mais do que isso, traz uma percepção real do quanto que é complexo cada caso, né? E ajuda o paciente a entender, poxa, então a coisa não é tão simples quanto eu achava. Porque é muito fácil eu falar para você, falar assim, ó, arruma meu carro? Arrumo. Quanto que é? R$200. Aí você fala, pô, R$200, né? O cara não deve fazer nada, né? Apertar 2 parafusos e vai ficar tudo certo. Mas não, né? Cada situação tem uma complexidade diferente, e quanto mais o paciente está envolvido nisso, maior a chance dele entender, e outra coisa mais legal, maior a chance dele engajar no tratamento, né? Muitos pacientes eu falo assim para você tem artrose muito grave. Aí fala, não, mas por quê? E isso é gozado da artrose, né? A artrose é um desgaste que ele vai continuar ao longo de anos. E qual é o problema disso? A gente tem como ser humano uma coisa que é muito boa, mas que nessa situação é muito ruim, que é a capacidade de se adaptar. Então a pessoa vai convivendo com a dor, ela começa a conviver com a limitação, se acostuma. Então se ela tem que viajar, ela fala assim, puxa, não vou para um lugar que eu vou caminhar muito, né? Vamos fazer uma viagem mais tranquila, vamos para a praia. E ela não percebe que essa limitação está tomando conta da vida dela. Está fazendo mais mal do que bem, né? Exatamente. E vai postergando. E vai deixando para frente. Só que quando esse paciente chega para a gente, normalmente não é só artrose, ele já está também muito restrito em termos de mobilidade, perdeu massa muscular. Então quando eu falo para um paciente assim, sua artrose é grave, por quê? Ele precisa entender que a cirurgia é uma etapa do processo. Sim. Depois disso ele vai ter que reabilitar, ele vai ter que voltar a fazer atividade, e eu quero que ele tenha estímulo de caminhar, pedalar, fazer exercício, porque quanto melhor ele tiver do ponto de vista físico, melhor vai ser o resultado da cirurgia, melhor a prótese vai funcionar. Cai naquilo que o senhor falou uns minutos atrás, né? Eu vou deixar de fazer porque aí eu vou relaxando, eu não vou machucando a minha articulação. Fica com essa sensação. Porque antigamente os médicos falavam isso, você tem um desgaste, pelo amor de Deus, não faz mais nada, hein? Para com tudo, não anda, não corre. A gente sabe que hoje é exatamente o contrário. Isso vai dos estudos, né? Agora da evolução do estudo médico para saber a melhor para o paciente. Porque cada vez mais a questão física ela tem ganhado relevância dentro do cenário da medicina como um todo. Acho que não tem um especialista que você consulte, que você não saia com um discursinho de que assim, pô, mas seria bom se você fizesse um exercício e tal. Se for no endócrino, seria bom. Se for no cardio, o cara vai falar, você vai caminhar. Se for no psiquiatra, o cara fala, pô, o exercício talvez te ajudasse no estresse. Porque vai assim... relaxar sua cabeça. O exercício físico, ele tem essa entrega, sabe, de realmente manter o corpo ativo, a mobilidade eficaz. Então, a gente precisa muito disso, especialmente agora que a gente está falando muito de longevidade. As pessoas estão vivendo 70, 80 anos assim, muito facilmente. Assim, com certeza na sua família tem alguém ali com 80 anos, vai beirando os 90, que está ativa, que está bem. Muitos desses idosos hoje, tem um estudo muito interessante que fala isso, eles são ainda responsáveis financeiros das famílias, quer dizer, a gente ativa de verdade. Então isso só é possível se a gente se preparar ao longo do tempo e nessa fase mais do que nunca. Você acha que vai postergar mais isso dessa longevidade nossa? É uma boa pergunta, né? Tem aquelas pessoas que acham que todo mundo vai viver 100 anos e tal. É um desafio de futurologia assim, interessante, por quê? A gente tem cada vez mais sinais de que tanto o conhecimento quanto a medicina podem ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Isso já é uma realidade. Eu sempre uso esse exemplo. Eu conheci minha bisavó, ela morreu com 70 e poucos anos, assim. Minha avó e depois a minha mãe com 70 anos, era um avião, assim, trabalhava, fazia tudo. Então não dá para comparar o que aconteceu ao longo das gerações com esse ganho, né, de medicina, saúde para as pessoas nessa faixa etária. Mas é lógico que hoje, pelo menos, ainda tem um limite que a gente não conseguiu. E curiosamente, não conseguiu, né, extrapolar do ponto de vista médico. E muito curiosamente, parte desse limite é músculo esquelético.
né? A fragilidade óssea, a fragilidade articular, a fragilidade muscular é uma coisa que vai acontecendo inexoravelmente. Então, se aí no meio do caminho, além do estímulo, além da questão de exercício e além de algum suporte medicamentoso, suplementar, a gente conseguir melhorar isso ainda mais, é possível que a gente vai viver melhor ainda até uns 100 anos. Então, 100 anos. Eu já vi estudos em algumas cidades, não sei se foi no Brasil, da população lá até chegar a 90, 98 anos, você fala assim, mas aí se você olhar a alimentação, eu não tenho um hambúrguer que a gente tem aqui, claro, não tenho o McDonald's, não tenho o estresse do trânsito. A pessoa caminha o dia inteiro, trabalha. É uma qualidade de vida, é uma qualidade de alimentação, é uma série de fatores, né? Isso se fala muito hoje na medicina do estilo de vida, que são esses estudos baseados nessas cidades que eles chamam de blue zones, né? Essas cidades de mais longevidade do planeta. E elas têm coisas em comum, e boa parte delas é isso. É gente ativa, gente que se alimenta bem, gente que se relaciona bem com as pessoas, porque o relacionamento interpessoal também, social, tem um papel importante nesse cenário. É gente que tem também a questão da espiritualidade, da mentalidade ali envolvida na saúde. Então, tudo isso contribui para uma vida melhor e mais longeva. E o que você faz, doutor, para ter uma cabeça mais tranquila? É difícil, Qual que é o hobby do doutor para relaxar? Olha, eu ainda gostaria de arranhar mais o meu violãozinho lá. O tempo que a minha filha estava em casa também, a gente às vezes tocava alguma coisa. A minha mais nova gosta de cantar, então isso às vezes dá para dar uma relaxada, né? Mas a gente está, às vezes, num cenário tão ruim que às vezes a gente só quer parar e não fazer nada, né? Então, teve um dia muito ruim que eu quero sentar ali do sofá e que você estava brincando antes ali de ver um filme ruim, que aquele que você não vai assistir, você não quer prestar atenção, né? Aquele filme fácil que você, qualquer hora que você olhar, você entende. Até em gosto, porque eu não quero nem entender que está em inglês. Mas eu quero retomar um pouco disso, talvez, nessa área aí, porque é uma coisa que acaba fazendo bem e a gente tem que cuidar disso. Então, mas é o que o pessoal que quer fazer medicina não entende, né? Porque não preciso estudar mais, preciso, depois que eu passei pela formação. Então, aí voltando às dicas, a dica é entender se a medicina é uma coisa legal, saber se você gosta de estudar, porque realmente é uma demanda para a vida inteira. Né? E o que eu enxergo hoje? As pessoas às vezes falam, nossa, mas você estuda assim, mas é uma coisa que foi acontecendo que não é um sacrifício. Na natural, verdade, é uma coisa que é exatamente natural. Então, por exemplo, eu vejo um caso assim e falo assim, pô, isso aqui é diferente, né? Aí o que eu já me pego assim? Eu estou vendo lá uns estudos, estou pesquisando um negócio, porque é uma coisa que está dentro de você, né? E várias profissões exigem isso, em termos de atualização, em termos de demanda. Então, é um ímpeto pessoal mesmo, né? Se a pessoa não gosta de estudar medicina, talvez não seja o melhor caminho. Eu vejo muito essa parte de evolução da própria prótese, né? Sim. A prótese, ela está com a prótese robótica agora. E qual que é a diferença, doutor, daquela tradicional para a prótese robótica? Olha, a cirurgia de prótese, né, especialmente a de quadril, ela já tem um resultado muito bom há bastante tempo. Todo médico sempre cita isso e é quase impossível não falar. Há 15 anos atrás, né, um pouquinho mais, um artigo da revista Lancet, uma revista médica super famosa no mundo, o título do artigo era Prótese de quadril, a cirurgia do século. Então, ela já era considerada, há 15 anos atrás, um dos procedimentos médicos mais bem-sucedidos da história da medicina. E é fácil entender por quê. Você pega uma pessoa ruim, cheia de dor, limitação, que a dor some, volta a andar, volta a ter qualidade de vida. Então, o índice de satisfação para o paciente dessa cirurgia talvez seja só comparável a quem faz cirurgia de catarata. A pessoa não está enxergando nada, depois faz a cirurgia e começa a enxergar. Então, a cirurgia já era muito boa. O que aconteceu nos últimos 10, 15 anos? A gente foi melhorando duas coisas. O jeito que a gente operava, né? Então as técnicas melhoraram, elas foram ficando menos agressivas, e a precisão do que a gente fazia. E aí que entra as tecnologias, inclusive a robótica, né? Então, basicamente, o que isso faz hoje? Significa que se você não fez uma cirurgia com robô, sua cirurgia está toda errada? Graças a Deus, não. Né? Significa que hoje a gente tem alguns recursos para garantir que quando a cirurgia for encerrada, o médico falou assim, nossa, essa prótese está do jeito que eu achava que tinha que ficar, do jeito que eu planejei, na posição, na angulação perfeita, com o comprimento da perna, tudo certinho. Essas tecnologias hoje, elas começam a entregar isso. Muita gente me faz a seguinte pergunta, os implantes, eles são todos iguais? Serve para qualquer paciente? Eles são muito parecidos, né? Mas é óbvio
que como a gente não é igual nem por fora, a gente muito menos o é por dentro. Então as pessoas têm características de densidade de osso, tamanho, comprimento, angulação muito diferentes. O que hoje a gente tem disponível? A gente tem um número cada vez maior de tamanhos, de ajustes de prótese para conseguir encontrar aquela que tem a melhor conformidade com cada paciente, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Mas não tem uma prótese que se enquadre e se adeque para qualquer pessoa, sem dúvida nenhuma. A gente sempre tem que fazer uns ajustes aí, usar o melhor recurso disponível para cada paciente. Baseado ali na anatomia do paciente. Na anatomia, no estudo pré-operatório e no planejamento. Pouca gente tem ideia disso, né? Mas assim, para cada cirurgia que a gente entrega, tem um tempo ali de dedicação de estudo bem razoável, né? E hoje, como a gente tem muito recurso, esse tempo aumentou. Então, por exemplo, quando eu faço um planejamento de uma prótese de quadril hoje, a gente faz um planejamento que é basicamente digital. Então, antes da cirurgia, é realizado um exame de uma tomografia de bacia, dos 2 joelhos, dos 2 tornozelos. Todos esses dados vão para um software, aí a gente começa a trabalhar nesse software entendendo o tamanho do comprimento da perna, a densidade do osso, qual o melhor tamanho de prótese, qual a melhor posição que ela ficaria. Se ela ficar nessa posição, vamos fazer umas simulações de movimento, o paciente andando, sentando, agachando, para ver se isso fica adequado. Então isso vai aumentando o nível de informação e a chance da cirurgia ficar melhor. Ou seja, você vai afinando cada vez mais. Exatamente. É uma música, né? Eu vou afinando minha exatamente, ao longo do tempo, para que na hora ali da apresentação, né, na hora do vamos ver, esteja tudo exatamente alinhado. Por quê? Porque essas intervenções são oportunidades únicas, né? Muitas vezes ali aquela cirurgia é a chance que você tem de fazer e o resultado da vida do paciente vai depender daquele momento. E a recuperação, o pós-operatório, ele é muito longo? Assim que acaba a cirurgia, o paciente já tem que começar a movimentar ou espera um pouco? Então, esse é outro paradigma que mudou ao longo dos anos. E aí tem a ver não com a questão tecnológica, tem a ver com a questão técnica. Por quê? Hoje, no quadril, por exemplo, eu faço muito, na verdade, só esse acesso anterior, que é um cortinho na frente do quadril. Qual que é a vantagem de fazer essa abordagem, essa via de acesso? Tem um espaço na frente do quadril, entre 2 músculos, que a gente só afasta eles sem precisar cortar. Certo. A vantagem é que sem essa agressão, a cirurgia é menos agressiva, né, mesmo, tem menos sangramento, você tem menos lesão de partes moles, você não solta nenhum músculo, você não desinsere nada disso. Então isso é um recurso que traz para o paciente a possibilidade de mexer muito rápido, de andar muito rápido, né? E isso é uma coisa que a gente sempre queria, porque boa parte das complicações que um paciente pode ter ao longo do processo pós-operatório tem a ver com imobilidade, com ele ficar parado. Não é bom que o paciente fique quietinho, ele tem que andar, porque se ele não andar, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de problema circulatório, problema pulmonar, infecção, uma série de outras coisas. Então hoje, de uma forma geral, a recuperação da prótese de quadril ela é muito boa. O paciente que opera de manhã, no mesmo dia já tem que andar, dar uns passinhos, no dia seguinte vai ficando mais seguro. O paciente hoje fica internado 1 dia, 2 dias no máximo. Existe alguma restrição em relação à carga? Hoje, com os implantes mais modernos que a gente tem, cada vez menos, né? A gente protege a carga no começo muito mais por uma questão de segurança do que necessidade. As próteses muito antigas, elas precisavam de um bom tempo para ter uma estabilidade e fixar no osso. Os desenhos mais atuais, eles já dão uma estabilidade primária, que a gente chama de estabilidade imediata. Então, eu não tenho medo de o paciente apoiar a perna no chão, porque eu tenho medo dele achar que ele não fez nada e cair. Então, por isso a gente usa uma muletinha, um andador, um período de 7, 10 dias até ele estar mais seguro. Né? Mas mecanicamente a prótese vai muito bem. Ou seja, brincadeira à parte. Carregar um botijão de gás, eu posso levar o botijão. Teoricamente, sim. Agora, eu sempre brinco com o paciente, falo assim, mas eu posso fazer tudo? Eu falo, o que é tudo? Né? Se o paciente fala, pegar um botijão de gás, fala, melhor não, né? Melhor não, espera um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa tem que o cara já... Isso é muito gozado, porque é muito pessoal também, assim. Tem alguns pacientes que eles têm um desenvolvimento pós-operatório muito, muito tranquilo, muito rápido. Então ele tem a sensação de que está tudo bem. Fala, doutor, então eu dei uma caminhada aqui, será que eu não posso correr? Eu falei, melhor não, né? Calma. Isso não é um perigo? Porque... porque assim, qual que é o perigo das coisas estarem ficando menos invasivas e menos agressivas? A percepção do porte da cirurgia do paciente, ele diminuiu.
Então, antigamente o paciente falava, você vai fazer uma prótese. Aí você fala, ficou, por quê? O paciente ia pra UTI, sangrava, ficava com dreno. Eu falei, não, eu fiz uma prótese. Então ele saía de lá falando, ó, vamos devagar, né? Agora, você faz uma cirurgia que o paciente anda no mesmo dia, começa a dar uns passos, a dor melhorou, ele fala, tô ótimo, né? Já posso correr realmente. E aí é isso que eu preciso, ao longo das primeiras 6 semanas, reforçar, porque desde essa mudança técnica que melhorou o resultado no prazo curto, eu tenho que enfatizar 2 coisas para os pacientes. Para ele não esquecer que a gente fez uma cirurgia de prótese, que basicamente é trocar o quadril por um quadril artificial. É menos agressiva, é menos invasiva, mas continua sendo uma cirurgia de substituição articular. E a outra coisa é que existe um período que é de recuperação biológica. Qualquer pessoa, eu brinco, o Superman, o Homem de Ferro, qualquer pessoa demora 4 a 6 semanas para cicatrizar. Não interessa quem você é. É um processo. É um processo. Então, isso precisa ser respeitado. E outra, se ele é fumante, se tem outros, aí também são mais... Exatamente. Mais o processo. Por isso que tem essas variações. As pessoas mais saudáveis, que se mantiveram mais ativas, um pouco mais jovens, têm uma tendência de recuperar um pouquinho melhor. Paciente mais idoso, doenças crônicas, tabagista, já é um cenário um pouco diferente. E o feedback, doutor, que você recebe dos seus pacientes é no antes da cirurgia e o pós-cirúrgico? Eu vejo alguns pacientes que, assim, parece que é unânime, que eles falam, cara, a dor que eu sentia antes era absurda, hoje eu não sinto nada, eu volto à minha atividade normal e tô melhor do que do original. A cirurgia bem indicada, ela tem essa força, né? E a cirurgia bem indicada, no caso de uma prótese, é um paciente que já entendeu que ele estava muito restrito e de que o problema estava afetando a qualidade de vida dele. Então, essa pessoa, quando ela chegou nesse nível, dificilmente ela vai ficar insatisfeita, porque a cirurgia entrega isso. A melhora da dor, que é quase imediata, o paciente, ele, lógico que depois da cirurgia dói, só que é uma dor que costuma ser proporcionalmente menor do que era antes dele operar. Porque o paciente com artrose, ele convive com dor diária. Ele fica quietinho, tudo bem. Ele levantou para dar uns passos, já doeu. Fez uma atividade mais intensa, sentou caminhar, o dia é péssimo, o dia seguinte é ruim. Né? Então, o doutor falou até descansando, né? Parece exatamente. Que dói, o paciente fala, dói mais, eu relaxo. Exatamente. Então, quando esse paciente está nesse processo pós-operatório, nossa, é muito gratificante de ver o quanto isso realmente é melhor para os pacientes. E o feedback que eu tenho é esse, assim, né? No dia a dia, eu falo, nossa, doutor, foi a melhor coisa que eu fiz operar, que bom, que deu tudo certo. Deveria ter feito antes. Isso eu ouço muito, né? Porque quase sempre tem essa fase do medo, da negação. O paciente fala, olha, não sei se precisa, eu acho que eu vou levando assim. Então, é natural que tenha. Mas, raramente, eu deixo de ouvir dos pacientes 2 coisas. Uma é assim, doutor, é muito mais tranquilo do que eu achei que fosse. Né? Porque a gente também a gente é assim, o ser humano, né? Tende a achar que vai ser uma tragédia, né? Vai ser péssimo. É muito mais tranquilo do que eles imaginam. Em termos de dor, em termos de recuperação. E, se eu soubesse que o resultado era esse, com certeza eu já teria feito antes. Isso eu ouço bastante. Ainda existe um pouco do medo, né? Sim, e é natural. Ouve de alguém, não deu certo. É natural. Agora, o que precisa ser separado, que eu converso com os pacientes, especialmente nas primeiras conversas, quando a indicação da cirurgia está sendo, né, ali amadurecida. Primeiro, a cirurgia tem uma história. Então, muita coisa que se ouve tem a ver com as questões antigas. Sim. Entendeu? Recentemente eu operei uma senhora e ela falou assim, mas eu tenho muito medo. Eu falei, mas por quê? Porque o meu avô operou. Eu falei, mas seu avô operou na década de 70, né? Primeira versão da prótese. Então, assim, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, tem esse histórico da cirurgia que traz esse peso, às vezes, de um mau resultado e tal. Tem as experiências dos outros, que eu sempre preciso falar, nunca valem pra gente. Sim. São outra complexidade de caso, outro nível de saúde, um organismo diferente, uma condição osteomuscular diferente. Então, não dá para comparar nem pro bem nem pro mal, né? Porque isso eu tenho bastante, às vezes aquele ciúminho de paciente, né? Assim, mas eu operei na época dessa paciente, eu vi ela na fisioterapia, ela tá muito melhor do que eu. Rixa de paciente. Né? Então, por quê? Porque a gente tem essa tendência a se comparar. Isso não deve ser feito. E o que o paciente tem que olhar? O resultado global. O que é isso? É o resultado acadêmico, científico dessa cirurgia. Essa cirurgia entrega bons resultados acima de 95% das vezes. Então, assim, a chance de um paciente ficar bem ela é muito alta. Né? Ela é muito alta. E aí, quando a pessoa entende isso,
isso aumenta a segurança e a necessidade de decidir. A fisioterapia também é importante. Sem dúvida. Ou trabalhar bem com fisioterapia. E aí, quando eu falo de cirurgia, eu sempre falo isso porque é gozado, assim. Eu uso muito a gente, nós, por quê? Porque é um processo que envolve muita gente, muita gente. A equipe cirúrgica, né? Os assistentes, instrumentação, tal, isso é um ponto-chave para que o processo seja bem sucedido. E no pós-operatório, a reabilitação, o acompanhamento, tal. E foi olhando para isso que hoje, no consultório, a gente desenvolveu um esquema que eu acho bem interessante. Eu tenho um suporte de equipe médica, que não é só ortopédica, eu tenho lá o nosso cardio, o nosso vascular, que vai conversar com o paciente, vai ajudar nisso. A equipe de anestesia está integrada. Uma vez ou outra, e não é raro, o paciente tem medo de anestesia, conversa com ele, entende. Tudo isso ajuda a amadurecer e a aumentar a segurança. E no pós-operatório é a mesma coisa, tem equipe de enfermagem nossa que acompanha o paciente, vai lá na casa, faz um curativinho, a físio que acompanha, então tudo isso vai ajudando muito. A segurança para o paciente também. E é um processo, porque não é só o ato cirúrgico que vai resolver a vida do paciente, assim como não é só a reabilitação, né? Então, se isso não estiver muito integrado, a gente não vai ter o melhor resultado possível. E o próprio suporte da família, né? Sem Na dúvida, recuperação do paciente, dúvida. acho que é muito importante. Família, cuidador, acompanhante, é muito fundamental nesse processo. Especialmente porque essas pessoas que estão junto, é muito interessante isso. Essas pessoas que estão junto, eu sempre brinco, elas operam antes do paciente. Porque é o paciente, a pessoa que está vendo, assim, o momento está muito ruim, ela não anda mais. Mães, vamos resolver isso. Não, vamos lá. Tem filho que leva arrancado. Mas o que foi? Fala, não, deixa que eu vou falar. Minha mãe está mal, ela não anda, ela faz não quer saber. Faz ao contrário do que nossa mãe fazia com a gente quando ia no médico Exatamente, pequeno. Exatamente. Então, isso é muito legal, porque assim, as pessoas, né, especialmente as pessoas que se importam umas com as outras, elas ficam ligadas nesse cuidado e falam, não, tá muito ruim, mãe, a gente foi viajar, você não conseguiu, você reclama de dor, eu vejo você chorando, eu vejo, sabe? E aí, eles são aliados fortíssimos nesse processo de recuperação. E facilita, né? Sem dúvida. Mas essa equipe multidisciplinar cirúrgica, a família apoiando a recuperação aí, 100%. Normalmente, a chance de dar tudo certo é altíssima. A cirurgia, né, como o senhor acabou de falar, não acontece só no ato cirúrgico, né? Sim. Tem tudo o preparo, chegar o material, todo um backstage, sem dúvida. Tem a questão da instrumentação, que é fundamental. Eu, pessoalmente, é que agora eu tô mais velho, eu tô menos assim, mas assim, eu pessoalmente, eu sempre tive esse problema porque eu via as coisas e eu me sentia muito chato. Vou explicar. Chato não, acho que a gente fica com medo, né? E não ser exigente, não sei, por quê? Eu era aluno e instrumentava para os meus professores. Só que qual que é a perspectiva que eles tinham da gente instrumentando? Falei assim, você está aqui, mas você tem que entender o que está acontecendo. Sim. Entendeu? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, putz, que legal. Então, que exercício que eu fazia ali na instrumentação? Eu falei assim, mas esse cara caem morto aqui, que às vezes eu tinha essa vontade. Os caras agressivos, né? Se caísse um raio aqui nesse cara grosso aqui daí, né? Se caísse um raio aqui, eu seguro a onda, eu conseguia fazer o que ele está fazendo. Entendeu? E aí eu acho que é o grande divisor de águas entre um bom instrumentador e um instrumentador regular. Instrumentação não é você ficar transmitindo, passando instrumento, entendeu? É você entender o contexto cirúrgico que vem desde lá de trás, que faz com que você deixe todo o cenário lá seguro e pronto para a cirurgia. E no momento da cirurgia, que é o momento chave, você está tão inteirado naquilo que você está percebendo o que está acontecendo on time, em tempo real. Então, mas tem uma dificuldade. Eu tive uma instrumentadora assim, que eu ficava apanhando. Aí quando na minha cabeça rolava assim, se eu usar esse instrumento aqui, acho que vai melhorar. Aí eu falava assim, me dá um formão? Ela tava assim, ó. Tipo, que horas que ele vai pedir, né? Coitado, né? Tadinho menino. Dele. Então, é isso, né? Então, ele é um auxiliar também. Sem dúvida. E é tão fundamental quanto. Assim como o assistente que está lá, assim como a equipe de anestesia. Então, hoje, quando me perguntam assim, dessa referência de instrumentação, eu gosto muito de falar disso, sabe? Aquela pessoa que não só está cuidando da questão técnica, da questão ali da mesa, dos recursos e instrumentos, mas principalmente tem um nível de entendimento, de interação tão grande que ela é capaz de realmente contribuir para o ato cirúrgico ser melhor. Ele está no ato, né? Sim. Ele não está fora. Né? Exatamente. É o que a gente, às vezes, quando está dando aula, fala, você tem que pensar que você não está ali só para passar um bisturi, um Kellyzinho. Não, você tem que entender o processo, porque às vezes o cirurgião
tá lá esperando num passo que você sabe qual é o passo e já sabe o que ele vai querer. E uma coisa que eu gosto de falar, que eu não tenho vergonha nenhuma, é assim... algumas vezes a gente tem enroscos técnicos no meio, sabe? E tá com pessoas experientes junto faz uma diferença. Então, às vezes tem um colega ali, um assistente, fala assim, putz, mas se a gente tentar, e se fizer isso daqui? Ou um instrumentador que fala assim, poxa, já vi uma cirurgia aqui. Então, é tudo muito bem-vindo para um resultado melhor. É equipe, né? Exatamente, trabalho de equipe. Porque às vezes eu falo pro pessoal, não adianta o cirurgião ser um ótimo cirurgião. Sim. Mas se o instrumentador contaminar o material que vai para dentro do paciente... Acabou, exatamente. Tudo que ele fez não vai exatamente. E aí que a gente vai afinando ao longo do tempo, né? Que é um processo de construção. E é por isso que, voltando ali no que você me perguntou lá atrás, é muito difícil na área da saúde você achar que você vai sair bem formado assim da noite para o dia. Que é um processo bem lento, doloroso e uma curva que é grande, né? É o que a gente passa até para os nossos alunos. Fala, pô, você tem passar um instrumento, qualquer um passa. Claro. Se você entender a cirurgia, fizer parte da equipe, você se torna um instrumentador melhor e uma parte da equipe fundamental. E ali, aí né? o que é legal disso, que eu vejo com assim, muitos colegas que têm instrumentador há muito tempo, tal, que é um grau de dependência. Sim. Entendeu? Se o instrumentador fala assim, amanhã eu não vou, fala, pô, então eu não vou também. Não é? Pra que eu vou passar nervoso? Não, vou passar então eu marco outro dia. Né? Passa nervoso lógico. Também, né? Então, saúde, isso é o legal da história, sabe? É ver o quanto esse crescimento mútuo acaba ajudando o outro e ajudando o paciente. Né, quando você está há muito tempo, só de olhar já sabe o que vai acontecer. Claro. É automático. Por isso que eu falo, a instrumentação é muita confiança também. Também, sem dúvida. Quando ele for, às vezes a gente brinca até de luva, né? A gente usa sempre 2 pares de luva. Por quê? Porque é segurança. Sim. E seu chefe falou que você contaminou, não é para discutir, troca. Assim como se ele também, você vê que contaminou, você vai pedir para ele trocar. Ele não vai brigar com você. Nunca. Muito pelo contrário, ele vai chamar a sua atenção quando ele falar, eu contaminei e você não viu. Exatamente. Então, nós acabamos sendo os olhos do cirurgião ali, né? Porque a gente está vendo todo o entorno para não acontecer nada. Passa correndo atrás da mesa, fazendo, né? E eu gosto demais disso, eu falo isso para os instrumentadores, assim, né? Vocês são os guardiões, assim, desse ambiente aqui, né? Porque tem um negócio, sem querer levar ali para o lado muito espiritual, extrapolar, mas pensa assim, a gente tem um momento único de intervir na vida de uma pessoa, que é uma questão manual, que é um artesanato, mas um artesanato, e um colega fala bastante disso, eu acho legal, é um artesanato com a mão de obra mais nobre que existe, que é uma outra pessoa, que é um ser humano, né? E aí, nesse momento, tudo tem que dar absolutamente certo, né? Que cirurgia pode dar errado? Nenhuma. Exato. De ninguém, né? Então, da mais simples. Exatamente. Que é simples, exatamente. Né? Então, é esse grau de interação da equipe que permite que a gente tenha bons resultados com frequência e com regularidade. Porque às vezes você tem um clima que fica pesado na cirurgia, normal. Sim, pode acontecer. Às vezes tá indo tudo bem, mas, puxa, de repente, por alguma coisa... momentos de estresse, momentos de dificuldade. Mas passou, acabou, ninguém leva pro lado pessoal. É isso aí. E a gente falando de recuperação, doutor, você é um dos diretores lá do Instituto da Mobilidade, né? O que faz esse instituto? Olha, a gente é um grupo de colegas, né, que foi se aproximando aí ao longo da carreira e acabou convergindo para trabalhar juntos. É o Marco Demange no joelho, o Zé Carlos Garcia do ombro, eu na parte de quadril e o Paulo Musi na parte de medicina esportiva e ombro também. E o que foi legal aí dessa interação? A gente foi se aproximando aí na prática hospitalar e percebendo que a gente podia se ajudar, não só do ponto de vista técnico, né? Sempre tem uma complexidade de um caso, que uma pessoa ajuda a outra, tem uma indicação ali para fazer, mas também muito do ponto de vista de suporte pessoal, de mentalidade de como entender o nosso mercado, o que está acontecendo. Então tem sido uma experiência muito legal. Hoje, formalmente, a gente é um grupo de médicos, tá ligado à instituição hospitalar, que tenta oferecer o melhor tratamento possível para os pacientes que a gente encontra. Né? E são 4 médicos assim, bem, você viu? Não são quase nada assim na área médica, né? É referência de nada, né? Não é referência de nada, né? O doutor não referência de quadril, o doutor Demange nada de joelho, o pessoal, né? Se juntaram porque são amigos mesmo, entendeu? Mas sabe o que é legal? Eu acho muito legal disso, porque assim, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente.
Claro que eu nunca pensei assim, falei assim, pô, se eu fosse eu quero ter um sócio, 3, 4 sócios de ortopedia. Pô, vou achar os caras. Não é porque talvez chegasse nesses nomes. Mas foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente. Então, o legal dessa história é que a gente tem um relacionamento muito, muito bom, muito transparente, ninguém se incomoda com nada, a gente tá cada um na sua área, tem as suas vidas pessoais muito bem evoluídas e a gente, quando tá junto, também tem uma sinergia muito grande. E só fala pro pessoal que é brincadeira, tá? Os 4 são excelentes médicos, tá? Porque hoje tem que explicar tudo. Hoje tem que explicar tudo. Então são 4 médicos excelentes, tá, pessoal? Só foi uma brincadeira, tá? E, doutor Marco Aurélio, uma pergunta. Você falou da instrumentação, né? Efetivamente ali na equipe, o que é um instrumentador? O que ele significa para você na equipe? Tá. Bom, eu vou começar falando o que eu já falei. Eu acho que assim, ele é um guardião do ambiente cirúrgico. Até porque agora, como eu brinco, né? Eu tô ficando mais velho, você vai ficando mais sem paciência. Então, assim, eu consigo brigar menos, tá? Eu já não tenho paciência. Mas eu quero muito que o instrumentador seja essa pessoa, entendeu? Por quê? Todo o fluxo operacional passa pelo instrumentador. Então, assim, o horário que a cirurgia vai começar, a preparação do material, o cuidado, a segurança do que está lá. Então, isso é o passo relacionado ao ambiente, né? Que eu brinco que é esse guardião do ambiente. Aí, quando o ato cirúrgico começa em si, aí ele é seu melhor parceiro. É a pessoa que está lá entendendo e sabendo todo o histórico que você já tem, todas as dificuldades que vocês já passaram e como tudo isso vai contribuir para a gente ter o melhor desempenho que a gente conseguir para aquele ato cirúrgico daquele momento. E no pós, também é o que vai garantir que o ambiente ali ficou tudo certinho, que tudo que a gente foi usado está devidamente registrado, certinho, acompanhado. E eu gosto muito hoje de encarar o instrumentador como realmente uma pessoa que faz parte da equipe, entendeu? Eu gosto que ele tenha a disponibilidade de estar, de repente, no consultório uns dias, conhecer os pacientes antes. Isso é muito bom. Uma coisa que eu gosto mais de ouvir, sabe o que é? O paciente entrar na sala e falar assim, pô, eu lembro de você. Putz, isso é muito bom. Eu lembro de você, estava lá no consultório aquele dia, né? Foi, porque isso daí vai dando o senso, sabe, de acolhimento para o paciente. Fala assim, pô, tem um pessoal aqui que tá cuidando de mim. Não apareceu só naquele momento, né? Não veio só agora. Que essa insegurança, né? Que é muito comum às vezes ter. Então, eu acho que esse senso de equipe também resume toda essa visão do instrumentador no nosso dia a dia. Na minha primeira aula, para os instrumentadores, eu sempre falo que o instrumentador é igual como se fosse uma peça de teatro. Né? Porque antes de começar o espetáculo, a gente vai lá e prepara todo o cenário, deixa tudo bonitinho, até a hora que abre a cortina e começa a... Mas eu acho que mais do que isso, né? Se a gente fosse para esse lado do show... Eu acho que o instrumentador é quase o dono do circo, né? Sabe? Que é o cara que chegou de manhã, levantou a barraca, sumiu, deu água pros leão, quando tinha, né? Leão, não sei, que agora não pode mais. Mas foi lá, cuidou de tudo, aí vai lá, se veste de apresentador, começou, tal, e quando acaba, é o responsável por cuidar de como tudo ficou, né? Então eu acho que é isso mesmo, é uma responsabilidade bem grande. Doutor, você falou que está ficando mais experiente, né? A gente trabalhou um tempo juntos, né? Passamos... O doutor brigava comigo, viu? Olha, o doutor brigava muito comigo. Mentira também, gente, é mentira. Não, o doutor só tem excelentes referências desde aquela época que a gente trabalhou junto. Eu sempre falo bem do senhor para todo mundo. Indico para alguns pacientes que falam do quadril, falo, pode passar com esse menino aqui, que é bom. Doutor, tem que te dar um presentinho. Opa! Pega isso pra mim. Que já estamos quase com 1 hora de podcast. Olha só. Eu falo que papo bom vai rápido, né? Doutor, esse aqui é um presentinho para você. Que legal. Do podcast, para você lembrar da gente. Doutor, quem não sabe, já fez uma live comigo lá no canal do Explorando a Saúde. A gente falou de muita coisa também. Agora eu trouxe no podcast para falar mais sobre nossa saúde do quadril, do joelho, saúde mental. Que legal. E, doutor, agora tem aquela finalzinha, aquela pergunta polêmica de sempre, né? Vamos lá. Pode faltar. Então, tá preparado? Vamos lá. Quem não assistiu a live, eu vou fazer a mesma pergunta que fiz para ele. Não sei se ele lembra, vamos ver. Que não. Prótese de quadril, do que ela é feita? Tá. A prótese, ela é um conjunto de peças, né? Pelo menos 4 peças. Tem uma peça que vai dentro do osso da coxa, que é o fêmur, que normalmente é um componente de titânio. E tem uma peça que vai dentro da bacia do paciente, que também é o acetábulo, que é um componente de titânio. Aí o segundo conjunto de implantes, ele é a superfície de contato, quer dizer, o que faz uma prótese encostar na outra. Então a gente tem uma cabeça que encaixa nessa parte do fêmur, que é uma cabeça que imita a cabeça do fêmur. Normalmente ela é de cerâmica, né?
e um revestimento que vai dentro da parte da bacia, que pode ser de um plástico especial, que é o polietileno, ou eventualmente até de cerâmica também. Né? A maioria dos componentes das próteses são hoje metálicos, né? O titânio é um metal muito interessante, porque ele tem uma característica de resistência muito parecida com o osso, né? A gente chama de módulo de elasticidade, então ele se adequa muito bem ao osso. E em algumas situações a gente acaba tendo que usar aquelas próteses com osso fraquinho, que tem que cimentar, então às vezes é diferente, que é já de uma liga de metal e tal, mas basicamente a prótese que a gente mais usa é isso daí. É isso daí. Agora vem a pergunta então, hein? Feita de metal, tudo isso. Ela apita na fila do banco? Essa pergunta é boa. Essa... Sabe que agora eu respondo, antigamente eu falava sim, mas agora eu falo depende. Por quê? Porque a prótese, ela é uma cirurgia tão comum. Para te dar uma noção de dimensão, assim, nos Estados Unidos eles fazem pelo menos 1 milhão de próteses ano, né? É tão comum que já não é uma surpresa para um paciente que faz, para uma pessoa que faz parte de uma segurança, seja do banco, seja no aeroporto, passar com alguém que tem algum implante, né? E os implantes e os detectores mais modernos, alguns que fazem escaneamento corporal, que tem principalmente lá fora, eles já identificam, inclusive, se é um implante, está dentro do paciente, né? Então, tem os pacientes que falam assim para mim, pô, tem uns que apita, tem uns que não apita, né? E é assim, depende. Mas é um metal dentro do corpo de você estar. que tem potencial de ser identificado, sim. Né? Graças a Deus, né? Porque senão... Amém. Doutor, a câmera é toda sua, fale suas redes sociais, onde o pessoal encontra o senhor, se tiver aí a dorzinha no quadril e joelho, eu queria passar com o senhor. Né? Não, obrigado pelo convite. Eu tenho lá o Instagram, drmarcoaurelio.ortopedia, Facebook também. Tem o canal do YouTube que a gente está começando a melhorar e mexer um pouquinho, né? Não tem jeito, tem que correr atrás dessas coisas. E o consultório aqui em São Paulo, na Clínica Movité. Espero que você não precise, mas se precisar, a gente está lá para tentar atender da melhor forma. Maravilha, mais um episódio então do nosso podcast. Doutor, um prazerzaço ter o senhor aqui, um prazerzão mesmo. Valeu, muito obrigado. Prazer, muito bom. E pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio Explorando a Saúde, a sua fonte de informação na dose certa. Valeu!